A estupidez, muitas vezes subestimada, não é um mero lapso de inteligência, mas um fenômeno complexo, com padrões e consequências que podem ser devastadoras. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, que resistiu ao regime nazista, ofereceu uma perspectiva inquietante sobre essa questão. Para ele, o perigo mais profundo não reside na maldade intencional, mas naqueles que, por uma ausência de pensamento crítico, se tornam facilmente suscetíveis à manipulação. Bonhoeffer via a estupidez não como uma deficiência intelectual, mas como uma falha de caráter moral e social. O indivíduo que se entrega à estupidez não se aprofunda, não questiona, mas aceita passivamente o que lhe é imposto. O resultado é um ciclo vicioso onde a recusa em buscar o conhecimento fortalece o conformismo, tornando a sociedade cada vez mais vulnerável a influências externas. Essa análise encontra eco em diversos momentos da história, onde a obediência cega e a disseminação do medo foram ferramentas para consolidar o poder. Quando uma população se entrega à negligência moral, ela se torna incapaz de discernir os abusos que ocorrem bem diante de seus olhos. Regimes autoritários não dependem apenas de força bruta, mas de uma sociedade disposta a aceitar sem questionar as atrocidades cometidas em nome de uma suposta ordem ou ideal. Bonhoeffer nos alerta que o poder não necessita da verdade para se sustentar, mas sim de um número suficiente de indivíduos dispostos a fechar os olhos para a realidade. É nesse ponto que reside o perigo. A estupidez não se limita a obedecer ordens, mas as defende com fervor. Aqueles que tentam alertar sobre os riscos não enfrentam resistência apenas dos líderes, mas também das próprias massas. A aceitação passiva do discurso dominante sufoca qualquer voz divergente, ampliando o ciclo da conformidade e tornando ainda mais difícil qualquer tentativa de despertar a consciência coletiva. A história nos mostra o quão perigoso é quando a sociedade abdica da responsabilidade de pensar. A combinação entre medo e manipulação transforma cidadãos comuns em peças de um sistema opressor. Aquele que poderia ter resistido, que poderia ter questionado, escolheram a conveniência da obediência. O que começa como uma ideologia política rapidamente se torna um fenômeno social, no qual rejeitar o conhecimento é considerado uma virtude e a submissão um caminho a ser seguido. Quando a estupidez é cultivada em larga escala, a destruição se torna inevitável. O poder sempre soube que a estupidez pode ser uma ferramenta mais eficaz do que a força bruta. Um governo autoritário não precisa reprimir a todos se conseguir influenciar grande parte da população a aceitar suas ordens sem questionar. A falta de pensamento crítico faz com que indivíduos acatem diretrizes absurdas sem perceber suas contradições. Esse fenômeno não é recente. Desde os impérios antigos até os regimes modernos, os líderes compreenderam que é muito mais fácil governar uma sociedade que despreza o conhecimento e se entrega ao conformismo. Bonhoeffer observou que até mesmo pessoas inteligentes podem agir de forma irracional quando inseridas em determinadas estruturas de poder. Quando um líder carismático ou uma instituição forte estabelece as regras, a alienação coletiva se espalha, como um vírus. A negligência moral deixa de ser uma falha individual e passa a ser um problema sistêmico. Sob o domínio de ideias autoritárias, a verdade perde seu valor. O que realmente importa é a repetição do discurso oficial, mesmo que ele não faça sentido. Essa dinâmica fica evidente quando analisamos a visão do historiador econômico Carlos Cipolla, que apresentou uma perspectiva brutalmente realista sobre a estupidez. Segundo ele, subestimamos seu poder destrutivo porque acreditamos de forma equivocada que a racionalidade sempre prevalece. No entanto, a alienação coletiva leva as pessoas a agirem contra seus próprios interesses sem sequer perceber. Cipolla identificou a estupidez como um fator de desestabilização social, capaz de causar mais danos do que a maldade intencional. Quando a negligência moral se combina com a falta de pensamento crítico, o absurdo se torna normalizado. A principal ideia de Cipolla é simples: os estúpidos prejudicam tanto a si mesmos quanto aos outros, sem obter qualquer benefício. Isso os torna imprevisíveis e extremamente perigosos. Bonhoeffer concordaria. Para ele, a estupidez não se limitava à ignorância, mas incluía uma recusa ativa em enxergar a verdade. Quando uma sociedade rejeita o conhecimento, ela abre espaço para líderes autoritários e sistemas opressores. E é exatamente nesse ponto que o poder se aproveita da falta de discernimento das massas para se perpetuar. Essa dinâmica fica ainda mais evidente quando analisamos experimentos sociais como o de Stanley Milgram, realizado em 1961.
Milgram buscava compreender até que ponto as pessoas obedeceriam a ordens, mesmo que isso implicasse em causar dano a terceiros. Os resultados foram chocantes. A maioria dos participantes continuou a aplicar o que acreditava ser choques elétricos dolorosos em outra pessoa simplesmente porque uma figura de autoridade lhes instruía a fazê-lo. O experimento revelou como a obediência cega pode levar indivíduos comuns a cometerem atos cruéis, sem questionar. A supressão do pensamento divergente transforma a submissão em um comportamento normalizado. O que pensadores como Bonhoeffer e Cipolla e experimentos como o de Milgram demonstraram é que a estupidez não é um problema isolado, mas um fenômeno social de larga escala. Quanto mais as pessoas se recusam a pensar criticamente, mais fácil se torna manipulá-las. A sociedade moderna, repleta de distrações e desinformação, apenas agravou esse problema. Hoje, a alienação não precisa de um governo autoritário para se espalhar. Ela se alimenta do próprio descaso das pessoas. Se a história nos ensina algo, é que a estupidez social não pode ser combatida apenas com informação. Bonhoeffer e Cipolla concordavam que a ignorância promovida pelos sistemas de poder não é resultado da falta de acesso ao conhecimento, mas de uma recusa consciente em pensar criticamente. Uma sociedade mergulhada na alienação coletiva não apenas aceita a mentira, mas a defende com fervor. O conformismo se torna um escudo contra o desconforto da dúvida e qualquer um que questiona a narrativa dominante passa a ser visto como um inimigo. A força corrosiva da estupidez reside justamente na sua resistência à mudança. Indivíduos submetidos a um sistema de manipulação perdem a capacidade de enxergar além do que lhes é apresentado. A negligência moral se normaliza e o medo de desafiar a ordem sobrepõe-se à responsabilidade de agir. Foi assim que regimes totalitários se fortaleceram ao longo da história, e é assim que muitas formas de opressão ainda persistem. Afinal, um povo que rejeita o conhecimento não precisa ser controlado à força. Ele mesmo se mantém prisioneiro. A passividade intelectual é um dos maiores perigos para a democracia. Quando a sociedade se acostuma com a obediência cega, o autoritarismo se torna uma consequência inevitável. Não está no problema da falta de inteligência, mas na incapacidade de questionar o poder. E enquanto a supressão do pensamento crítico for aceita sem resistência, a estupidez continuará sendo uma ferramenta poderosa nas mãos dos que detêm o controle. Mas resistir é possível. O pensamento crítico deve ser incentivado desde cedo, para que a sociedade não caia na armadilha do conformismo. A única maneira de combater a estupidez é por meio da autonomia intelectual e da coragem de enfrentar a verdade, por mais desconfortável que ela seja. A estupidez não é inofensiva, ela tem um custo real, e ignorá-la apenas fortalece aqueles que se beneficiam da ignorância. A estupidez não é um fenômeno isolado, mas um vírus social. Ela se espalha rapidamente quando encontra um terreno fértil. Um ambiente onde o pensamento crítico é desestimulado, a divergência de opinião é reprimida e a rejeição ao conhecimento se torna a norma. Bonhoeffer e Cipolla entenderam que a estupidez não precisa ser imposta pela força. Basta que a sociedade abrace o conformismo e aceite a ignorância como seu destino.